época, né? Tinha uma especiaria da época. Hoje em dia funciona na lanchonete. Hoje em dia é prisão do estômago. Ah, é? Aqui, ó, prisão militar. Nessa sala aqui ficavam presos os soldados que se rebelassem contra o Capitão Mor, não obedecessem às ordens. Hoje em dia funciona o banheiro deficiente. Ah, é? Lembrando a vocês que essas grades aqui não são as originais. Não são As as originais? Não são. As originais eram em bronze. Ah. Esse forte passou um tempo abandonado, então essas peças foram roubadas. Certo. Bem, aqui ó, os três resmados, né? São os patrões daqui da fortaleza. Ah, tá. Eles são grandes também? Não, os originais são em Sucupira. Eu estou guardando aqui numa capela. São menores, são bem de Sucupira. Baltazar, Belchior e Gaspar. Eles não são originais, como eu falei para vocês. Certo. Os originais são menores, né? E ficavam aí? Ficavam aqui. Os originais são menores, são feitos em Sucupiras. Sobreviveram por quê? Porque eles estão guardados aqui numa capela de Santo Reis, guardados em vitrines. Então sobreviveram até hoje. Bom. Bem, toda a pólvora aqui da fortaleza era guardada numa salinha que tem aqui acima da capela. E embaixo da capela. Certo. No meio de estratégia, jamais o invasor ia achar, né, que o inimigo ia guardar pólvora no lugar sagrado como uma capela. Certo. Bem, mas se caso uma bala de canhão atingisse a capela, mesmo tendo pólvora aí, ela não iria explodir para os lados e não danificava a sala, a explosão subia. Por quê? Vou dar essa culpa aqui, ó. Tudo isso a arquitetura do padre. Esse padre era um espanhol, de Portugal e Espanha não morou só. Bem, aqui no centro existe esse poço. Esse poço é de água salobre, né? A junção da água do mar com a água do rio Potengi. Então, eles usavam essa água aqui para fazer lavagem, para tomar banho. Água para beber e para fazer comida, só água da cisterna, que é a água da chuva, vocês vão conhecer. Não tem água potável daquela época. Mas só quem bebia daquela água era o Capitão Mor, pois soldado bebia dessa. E o Capitão Mor só bebia daquela água. Bem, vamos conhecer aqui a passagem secreta? Vamos lá, passagem secreta. Tá legal, tá gostando aí da explicação? Show de bola, né? Vamos embora pra passagem secreta agora. Passagem secreta. Bem, colocaram agora em domicílio. Mudaram, já existia. Bem, passagem secreta. Aqui na frente tem uma pedra móvel, caso invasão, só constitui o Capitão Mor. Porque aquela parede lá dentro era uma parede falsa numa fina camada de argila. Que a solta de um pontapé era facilmente derrubada. Por trás havia uma pequena embarcação para que ele fugisse, né? E um soldado ficava para trás. Só que o Capitão Mor tem acesso a essa passagem. Então isso vocês vão ver onde é a saída dessa passagem. Bem, toda a água que tinha para beber e para fazer comida era água da chuva. Lá, ó. Cisterna de água pluvial. Estão vendo uma calha lá? A água da chuva desce naquela calha e é armazenada Aqui, ó. naquela sala. Então, para essa chuva que der, existe água lá armazenada. E logo embaixo do domínio quadrado, uma entrada na parede, um buraco lá, uma entrada. Ali era usado para fazer o fuzilamento. O condenado era colocado lá. Ali que ficava? Era. Quando era colocado lá dentro, pois existia uma entrada que ele não ia ver quem ia tirar. A cabeça dele ia ficar para dentro. Então, o soldado se afastava, 6 metros e atirava, ali mesmo ele caía. Depois o corpo era jogado no mar. E esse padre não foi criado pelo padre, né? Que padre bonzinho. Nossa, tinha um padre desse. Bonzinho mesmo. Bem, pessoal, essas duas salas, banheiros feminino e masculino, mas era uma sala só, era o depósito de alimentos. Aqui, ó, armazém de armas e munições, onde era guardada toda a arma. Vamos lá dar uma olhada? Que legal, velho. Bem, pessoal, essa sala aqui, armazém de armas. Por sinal, dentro dessa arma aqui que é chamada de texto. Não é original. A original é bem menor, esculpida, insucupira. A madeira aqui, toda ela é de sucupira. Mas essa madeira de sucupira sobrevive 300 anos. E a fortaleza é 413. Bem, as imagens sobreviveram porque estão guardadas em vitrines. Bem, aqui foi uma construção portuguesa. E houve invasão holandesa. Os holandeses aqui invadiram em 1633. Aqui tinham 100 soldados portugueses. Então, eles vieram com 800. Eles não conseguiram passar aqueles meios de defesa que eu falei para vocês. Vieram de manhã e não conseguiram. Aí vieram à noite. Aí o que é que fizeram? Toda a alimentação e armamento vem de Portugal. Pois a cidade não existia. Eles fizeram o quê? Vieram destruir as embarcações que vinham para alimentação. Então, essa batalha durou 4 dias. Uma bala que não atingiu a capela, o Estilaço matou o Capitão Mor. Eles ficaram sem estratégia, eles se entregaram. Eles abriram a porta para os holandeses entrar. Entraram em acordo, portanto, que os holandeses
botasse eles em embarcação para eles voltar para Portugal. Então os holandeses aqui dominaram 21 anos. Caramba. Durante 21 anos, né, a fortaleza ficou sendo chamada de Castelo de Kelvin, por conta do rei de Holanda, né? E a cidade de Natal, já existia, ficou sendo chamada de Nova Amsterdã, toda da capital. Então, eles passaram 21 anos fazendo destruições de mortes. Não fizeram nada. Só fizeram reconstruir a capela, né? Foi destruída pela invasão deles mesmos. Então, eles se aliaram a esses índios aqui, ó, da polícia. Esses índios, amando de um delegado holandês, invadiram a capela do Pinhaú, em 1645. E mataram 21 pessoas. Fizeram massacre, inclusive os padres, porque eram contra o governo holandês. Fizeram também o Urussu, e o Urussu mataram 8. Então, quando foi em 1654, eles foram expulsos. Eles foram expulsos com estratégia de um índio. O índio Felipe Camarão. Esse índio era mestiço, filho de português com índio. O que é que ele fez? Ele juntou os portugueses com os nativos, ficaram em grande número e expulsaram os holandeses. Não deram um tiro. Foi tido como herói e governador dos índios. Por sinal, tem um bairro aqui com o nome dele, né? Tem uma rua quase no centro da cidade com o nome dele também. E eu falei para vocês que o arquiteto foi um padre, né? Esse padre arquitetou a fortaleza com vários meios de ataque, de defesa. Essa sala que tem os meios de defesa nela, feita por ele. Tá olhado? Gente, o negócio é monstruoso. Bem, pessoal, essa sala aqui era um dos alojamentos. Aqui ficavam 15 soldados. Eles subiam esteira. Nessa sala aqui existiam os meios de defesa. Primeiro vez, essa porta aqui. Você pode observar que essa porta é bem baixa. Pois os portugueses, na época, mediram em 1,60 m, 1,65 m. E os invasores, que eram holandeses, eram bem mais altos, para entrar tinham que se curvar. Então era facilmente mutilado. É o primeiro. E o segundo, ó, essa abertura aqui, ó. Essa abertura é chamada de seteira. Lá na entrada existia um terceiro meio de defesa, que era o corpo da guarda. Se caso o corpo da guarda falhasse, né, existia aqui um soldado fortemente armado que iria acertar com uma facilidade, pois tem uma plena visão para lá. É direcionado para lá, pode olhar. É verdade. Então, mas ele estaria cobertado em forma de funil. Não tinha como acertar nele. É o segundo. E o terceiro, ó, esse paredão aqui, ó. Esse paredão mede 9 metros de altura e tem 14 metros de largura, 14 metros de espessura. Chegando em cima, vocês vão ver e comprovar que realmente ele tem essa largura toda. Isso aqui é planta. Nós estamos nessa sala aqui embaixo e lá em cima do paredão. Agora, por que essa largura toda? Porque os ataques aqui pela boca da barra eram por canhões. Não tinha uma bala no paredão. Bem, a construção da fortaleza demorou